Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui bem sentado, relaxado aqui, lendo aqui um pouco da palavra do Senhor. Esse fundo musical aqui que nos traz inspiração. E estava pensando acerca de surpresas, de coisas que a vida nos traz, de surpresas que chegam até a nossa vida. Algumas boas e às vezes algumas ruins. E quando eu estava lendo aqui a Bíblia, lendo aqui a palavra do Senhor, eu pude aqui perceber na vida de um homem que também, não diferente de nós, ele também foi pego de surpresa com uma determinada situação de sua vida. E o que eu vejo, irmãos, acerca de surpresas é como nos comportamos diante delas. Quando a gente recebe uma surpresa agradável, nós pulamos, nos alegramos, nós glorificamos ao Senhor, nós testemunhamos, nós exaltamos o nome de Deus, nós agradecemos pela surpresa que nos são preparadas. Mas momentos difíceis, como nós reagimos a elas? E essa palavra que eu quero ler para você essa noite, falar desse homem que foi pego de surpresa também, essa palavra é tão importante para as nossas vidas, porque ela vai nos trazer grandes lições hoje, a nós aprendemos a reagir às surpresas desagradáveis. Porque, como eu disse, é fácil você reagir a boas surpresas, a surpresas abençoadas. Mas o difícil somos nós reagirmos bem às surpresas desagradáveis. E essa, meu irmão, quando nos pega de surpresa, ela chega a balançar a nossa estrutura. Existem pessoas que ficam doentes, outras morrem, outras acham que a vida acabou-se para elas. Mas quero trazer essa palavra para a gente tirar um exemplo para a nossa vida essa noite, acerca de surpresas. E o nome desse homem que eu quero trazer, um pouco dessa palavra para você, para mim também, é Neemias. E se encontra no livro de Neemias, capítulo 1. Eu quero falar um pouquinho sobre ele, porque aqui tem uma história tremenda. Mas eu quero falar dessa primeira parte acerca de surpresas que Neemias teve que viver. Quero falar só um pouquinho dessa palavra. Talvez ela traga para você lições, exemplos, para você que também foi pego de surpresa. Eu também fui, mas eu quero pegar os bons exemplos para mim e quero passar para você essa noite. No livro de Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 1, a palavra começa dizendo assim: palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, ou seja, novembro, dezembro ali, no calendário judaico, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Ou seja, Neemias estava ali na sua residência, ali na sua tranquilidade, na sua paz. Ele recebe ali a visita de um dos seus irmãos, não sei se irmão da carne ou irmãos da mesma comunidade ali de Judá, de Israel. Mas ele recebe aquela visita e faz uma simples pergunta: como estava o povo que sobreviveu ao cativeiro, como é que estava a cidade. Ou seja, Neemias ele não tinha notícias de como estava o povo. Neemias não tinha notícia como estava a cidade dos seus pais, Jerusalém. E ali quando no versículo 3, o irmão dele, os irmãos amigos que estavam com ele, responderam assim para ele, no versículo 3: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus do céu.
Olha que coisa interessante, como a nossa vida, ela muda da água para o vinho. Neemias ali na sua cidade tranquilo, não sabia, não tinha notícia de como se encontrava a cidade dos seus pais, não tinha notícia de como se encontrava o povo que havia sobrevivido ao cativeiro. Ele estava feliz, estava em paz, tranquilo, ali servindo ao rei. E de repente uma visita muda tudo na vida dele. Mas o exemplo de Neemias para a nossa vida, para mim, que eu quero absorver nesta palavra, é que a reação de Neemias foi que me chamou a atenção, e eu quero que você dobre a sua atenção para entender isso para você. Como nós reagimos às notícias ruins é que dirá quem somos nós. Não são notícias boas que dizem o quanto nós somos íntimos de Deus, o quanto nós somos abençoados. Não são presentes, não são coisas, conquistas que dizem o quanto Deus nos ama ou o quanto somos íntimos do Senhor. Não é isso. Mas uma coisa me chama a atenção, é a nossa reação às surpresas ruins que muitas vezes revelam quem somos nós. Então, Neemias, quando recebeu essa notícia, no versículo 4 diz que ele sentou e chorou. Passou dias lamentando, jejuando e orando ao Deus do céu. E uma coisa interessante, ele disse aqui no versículo 6. Então disse, no versículo 5 e no versículo 6, a parte B, ele diz uma coisa interessante, que nós devemos trazer isso também para a nossa vida, meu irmão. Ele diz assim: confesso, a parte B do versículo 6, os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Olha que interessante. Como se encontrava Neemias? Em paz. Como Neemias estava? Próspero, trabalhando ali para o seu rei, servindo ao seu rei. Uma vida tranquila. Mas quando ele ouviu falar da condição do seu povo, dos seus descendentes, da sua cidade, ele já de imediato ora, jejua, se consagra e confessa o pecado, como se ele estivesse na mesma condição do povo. Irmão, não quer dizer que você esteja em paz, que a tua vida vai viver de vento em popa, não. Não é isso. Nós temos que nos preparar também para os dias maus. Assim como Neemias não esperava, mas quando ele foi surpreendido pelo dia mau, ele entrou dentro da situação. Ele se encontrou, ele se achou como se estivesse dentro daquelas pessoas. E ali ele confessa o pecado das pessoas como se ele tivesse cometido o mesmo pecado. Como se ele estivesse na mesma condição de uma vida desgraçada, de uma vida de pobreza extrema, sua cidade destruída. Mas não era essa a condição dele nesse momento. Mas ele entrou naquele momento como se ele tivesse naquela condição. Isso eu quero trazer para a minha vida, meu irmão, que a condição que as pessoas estão vivendo hoje, eu posso até estar bem, mas eu tenho que sentir a dor. Eu tenho que sentir a luta um do outro, nós temos que sentir a dor um do outro, o sofrimento um do outro, e temos que orar, nos consagrar uns pelos outros, como se nós estivéssemos na mesma condição. Afinal de contas, nós estamos na mesma condição. Mas a Bíblia diz que Neemias estava bem. Ele não se encontrava na mesma condição, mas ele entrou dentro daquela situação e orou e se consagrou a Deus. E passou ali um bom tempo orando, um bom tempo se consagrando pelos seus. Irmãos, passa-se mais ou menos um mês, 2 meses. E no capítulo 2, versículo 1 diz assim: no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Irmãos, olha que coisa interessante. Neemias
ele passa ali mais ou menos 1 mês, 2 meses se consagrando triste. 2 meses ali, 1 mês, 2 meses ali se consagrando, chorando a dor do seu povo. E um dia de servir ali o rei, um dia normal, quando ele vai ali para a presença do rei para servi-la, ele se encontrava com a sua fisionomia triste. Ele se encontrava com a sua fisionomia triste, e a Bíblia fala que nunca antes ele tinha estado triste na presença do rei. Abre aspas, uma coisa interessante me chamou a atenção nisso. Nunca a Bíblia diz que ele havia estado triste na presença do rei. Primeira coisa que me chama a atenção: Neemias, ele servia ao rei com alegria. Uma coisa que nós temos que entender, irmãos, nós temos que servir a Deus não por aquilo que ele faz por nós, e sim pelo que ele já fez. E devemos servi-la, amá-la por toda a nossa vida com alegria. Como Neemias servia ao rei com alegria, e por um momento ele se entristeceu. Não quer dizer para você que nós não vamos se entristecer um dia em ir para a casa do Senhor triste, é normal. Mas o que eu vejo é que a Bíblia diz que nunca antes. Será que esse homem nunca teve tribulação na vida? Teve. Será que ele nunca teve tristeza na vida? Teve. Mas enquanto ele servia esse rei, as suas tristezas, eu creio, as suas dificuldades nunca o levaram a ele servir ao rei com tristeza. Mas no dia que ele soube da situação do seu povo, da cidade dos seus pais, aí sim a coisa mudou. Ou seja, ele se condoeu da situação dos seus. Nós não temos que lembrar somente de nós mesmos, meu irmão. Nós temos que lembrar que existem pessoas que necessitam da nossa oração, de uma palavra de conforto, de um abraço, de um choro nosso, de uma consagração nossa por eles. Não é porque eu estou bem que eu vou continuar bem, que eu não vou passar por isso. Se você entender o que é servir a Deus com alegria, você vai entender também o que é chorar pelas pessoas. Você vai sentir a dor das pessoas, porque Cristo, ele viveu isso. Ele servia ao Senhor, ao seu Deus, ao seu Pai com alegria, mas ele chorava quando aqueles mais próximos passavam por dificuldade. Lázaro morreu e Jesus chorou. Ele tinha uma amizade tão grande com Lázaro, ele tinha uma intimidade tão grande com ele, que quando ele ouviu falar que Lázaro tinha morrido, ele chorou, irmãos. E a Bíblia diz que Neemias nunca havia estado triste na presença do rei. E no versículo 2, o rei perguntou a ele: por que o seu rosto parece triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Outra coisa que me chama a atenção aqui nessa palavra, meu irmão, era a intimidade que Neemias tinha com o rei. Ei, querido, ei, meu irmão, tem intimidade com Deus, tem intimidade com o seu líder, tem intimidade com aquele que está acima de você, no seu trabalho, seja onde for, no seu ciclo de amizade, na sua família. Seja íntimo. Mas íntimo em que sentido? No bom sentido. Ame servir, ame assumir o seu papel, porque no momento em que você precisar, aquela pessoa vai entender o que é a tua tristeza. Aquela pessoa vai saber o porquê que você está daquele jeito. Porque Neemias tinha tanto amor por servir ao seu rei, que no dia que ele foi triste, o rei já sabia, que nunca havia visto ele daquele jeito. Sabia que a sua tristeza era aqui dentro, era do coração, era algo que estava importunando ele dentro do coração dele, era algo profundo. Isso me chama a atenção, meu irmão, porque quanto mais íntimo de Deus, mais o Senhor contempla a nossa dor, o nosso sofrimento. Quanto mais íntimo das pessoas que nos presidem, aquelas pessoas que nos ajudam, aquelas pessoas que estão à nossa frente, seja onde for, mais elas passam a nos conhecer e mais somos contemplados por ela, mais somos ajudados. Então ali o rei conhecia dele, porque ele era uma pessoa íntima dele. E muitas vezes, meus irmãos, passamos por situações e continuamos nela por não buscarmos intimidade com Deus, não buscarmos intimidade com a nossa liderança, não buscarmos intimidade com pessoas que
São pessoas capazes de nos ajudar. Mas às vezes nós somos íntimos daqueles que se alegram conosco, daqueles que estão ao nosso lado por aquilo que temos, por aquilo que possuímos, por aquilo que somos. Eles não são íntimos, não são pela nossa espiritualidade, pelo nosso compromisso, pelo nosso serviço a Deus, mas por aquilo que temos. E são essas pessoas que muitas vezes nos decepcionam, nos levam para longe de Deus. Então isso me chamou a atenção, porque o rei percebeu a sua tristeza. E no versículo posterior diz assim: com muito medo eu disse ao rei, Neemias, que o rei viva para sempre. E como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruína e as portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Ei, meu irmão, essa palavra é como a palavra de um Deus, é como a palavra de Deus dirigindo aquele que é íntimo a Ele. O rei perguntou a ele: o que você gostaria de me pedir? O que é que eu posso fazer por você? Está vendo que o rei ia dirigir a alguém que não fosse íntimo dele? Mas Jesus, ele falou isso em sua palavra para os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscais e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. Mas existe, meu irmão, um pano de fundo nisso: intimidade. Neemias era íntimo do seu rei. Quando nós somos íntimos de Deus, nós pedimos algo e Deus nos concede. Tenha plena certeza de uma coisa, meu irmão: existem coisas que nós pedimos a Deus e não recebemos, muitas vezes por indignidade, outras vezes porque não é o tempo preparado para recebermos. Mas existem situações urgentes que, quando estamos íntimos do Senhor, Ele nos dá imediatamente. O que Neemias pediu era algo para ontem. E por que ele recebeu? Porque ele era íntimo do seu rei. E quando estamos em intimidade com Deus, Deus não precisa adiar nada. Deus não precisa alongar tempo. Ele sabe que nós estamos preparados para receber naquele momento, e Ele nos dá naquela hora. Quando a gente bate, a porta se abre. Quando a gente pede, a gente recebe. Quando a gente busca, nós encontramos. Foi isso que Jesus falou para os seus discípulos. É isso que Ele fala para nós hoje. O que nos falta muitas vezes é a intimidade. O que nos falta é sairmos da nossa posição de estamos bem, os outros que se lixem. Eu estou bem, os outros que busquem estar bem também. É nos colocarmos na situação, é nós entrarmos dentro da situação das pessoas, para nós alcançarmos muitas vezes o favor de Deus, sermos instrumento do Senhor nas mãos dele. Então o rei pergunta para ele: o que você gostaria de me pedir? Que coisa interessante, meu irmão. Então orei ao Deus do céu e respondi ao rei. A Bíblia diz, meu irmão, que nós temos que colocar Deus acima de qualquer coisa na nossa vida. A Bíblia diz que toda honra e toda glória tem que ser dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por muitas vezes a nossa oração não é correspondida porque nós dirigimos o nosso pedido primeiramente ao homem. Nós correspondemos primeiro ao homem, nós honramos primeiramente ao homem, nós perguntamos primeiramente ao homem, nós dedicamos atenção primeiramente ao homem. Nós buscamos a resposta primeiramente aos vasos, ao homem. O rei perguntou para ele: o que é que eu posso fazer por você? Ele poderia dizer: rei, eu preciso disso. Mas Neemias era íntimo, antes do rei, ele era íntimo de Deus. Antes de você ser íntimo do seu líder, seu pastor, do seu líder espiritual, seja quem ele for, do seu patrão, do seu professor, íntimo dos seus amigos, da sua esposa, dos seus filhos, seja íntimo do Senhor, e tudo aquilo que você busca, você vai encontrar. É o que acontece em muitos de nós, é a nossa reação muitas vezes. Nós recorremos ao homem, Deus vem em segundo lugar.
Então disse Neemias: orei ao Deus do céu e respondi ao rei: se for do teu agrado, Deus, eu mereço isso. Nós batemos no peito, irmão. Eu mereço, porque eu estou necessitado. A questão não é você ser necessitado, eu ser necessitado. A questão é qual o nosso grau de intimidade com Deus. Somos íntimos, somos amigos de Deus, somos servos de Deus, somos fiéis a Deus, para que Ele escute o nosso clamor, a nossa oração. Temos tanta intimidade a ponto de Deus Ele ouvir e nos prestar um favor que nós precisamos. Neemias era íntimo de Deus em primeiro lugar, depois do rei. Então ele pede ao rei, depois de orar ao Senhor, e ele diz: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, se for, escute, irmão, se for do agrado do rei, e se o teu servo puder contar com a sua benevolência, com o seu favor, que me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Rei, existe uma coisa, meu irmão, que nós temos que entender. Às vezes nós queremos pagar o preço de pedir, mas nós não queremos pagar o preço de colocar a mão na obra. Nós oramos, jejuamos, nos consagramos, mas retemos a hora de colocar a mão na obra. Retemos a nossa mão, nosso bolso, retemos as nossas forças. Mas eu estou orando, meu irmão. Existem situações que nós devemos orar e outras nós temos que colocar a mão no arado. Existem situações, meu irmão, que nós temos que ir lá e colocar a mão. Não somente orar não vai fazer nada. Porque só orar sem ação, oração é agir. Existem situações que nós deixamos agir com Deus. Existem situações que nós devemos orar e agir. Então, a oração de Neemias foi oração com ação. Então ele pediu ao rei para que ele fosse lá reconstruí-la. Saiba que a surpresa que nos é proposta hoje, ela vai um dia cessar. A pergunta que eu faço para você e para mim também é: você estará disposto a reconstruir vidas? Seja ela a situação que estiver, você vai estar disposto a reconstruir vidas? Porque só orar não adianta. Vai ter pessoas que vai precisar do nosso braço, da nossa força, da nossa ajuda para reconstruirmos vidas espirituais, materiais. Mas eu quero dizer isso para você e para mim. Amanhã eu não sei, mas eu quero ministrar essa palavra hoje para nós. Quero transmitir ela para nós hoje. Você vai estar disposto a reconstruir amanhã aquilo que está sendo destruído hoje? Neemias estava, porque ele tinha intimidade com Deus. Aqueles que são íntimos do Senhor, amanhã é que nós vamos ver quem são. Os que estiverem dispostos a ajudar a reconstruir vidas espiritualmente destruídas, vidas materialmente destruídas, vidas sentimentalmente destruídas. Aqueles que estiverem dispostos, forem íntimos do Senhor, são os que vão estar na linha de frente. Amém? Glória a Deus. Assim eu creio. Assim eu creio. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao lado dela, perguntou-me: quanto tempo levará a sua viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Olha a intimidade. Olha o favor de Deus. Olha o favor do rei. A seguir acrescentei: Neemias era ousado, viu? Pidão, meu irmão. Pensa no homem pidão. Mas não é porque ele tinha intimidade com Deus e com o rei. E quando nos tornamos íntimos do Senhor, meu irmão, pode pedir que Deus te dá. Mas intimidade não é orar.
Intimidade não é ler a palavra, intimidade é obediência. Amém? Intimidade é santidade. A santidade é que nos leva para longe do pecado. A santidade é que faz com que olhemos para as pessoas não como elas eram, mas como elas são hoje. Isso chama-se santidade, porque a santidade não nos torna tão santa a ponto de nós acharmos que somos melhor do que os outros. Não é isso. A santidade faz com que a nossa visão seja igual à de Jesus Cristo. Ele olhou para as pessoas e disse: eu creio, eu vou transformar essa vida. Eu creio que essa vida vai ser transformada e vai mudar. Santidade é isso, não é nos acharmos superiores a ninguém, mas é olharmos para as pessoas com o olhar de Cristo. Dizemos para ela que tem jeito, que ela pode ser uma pessoa melhor. Isso é santidade. Isso nos leva a sermos alcançados os favores de Deus na nossa vida. Então ele pediu mais algo ao rei. Ele disse assim: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores da Trans-Eufrates. Tem outro nome que eu esqueci agora, fugiu da cabeça. Para que me deixem passar a Transjordânica até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Olha o que ele pediu, meu irmão. Cartas do rei. Cartas para entregar a Asaf, para que ele o ajudasse, o doasse madeira. E ali, meu irmão, uma coisa que me chamou profundamente a atenção. Não era porque Neemias, ele recebeu as cartas do rei. Não é porque Neemias recebeu uma indicação do rei ali, para uma carta para Asaf ceder madeira para ele. Não é isso. Mas o que me chamou a atenção era a intimidade de Neemias para com Deus. Porque quando somos íntimos, Deus move o coração do rei. Quando somos íntimos, Deus move o coração do nosso líder. Como somos íntimos, Deus move os céus e terra para fazer aquilo que precisamos. Então, o rei jamais daria cartas. O rei jamais daria uma carta de recomendação para Neemias se ele não fosse um homem que agradasse em primeiro lugar a Deus e em segundo lugar o rei. E olha o que a Bíblia fala acerca de Neemias. A continuação do versículo 8 diz: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, está aqui, a razão de Neemias ser bem sucedido. Quer ser bem sucedido, meu irmão? Quando você for pego de surpresa, quer ser bem sucedido? Esteja em paz com seu Deus, seja íntimo dele. Seja íntimo do Senhor, seja íntimo do seu líder. Seja íntimo de pessoas íntegras. Seja íntimo de Deus em primeiro lugar. Aqui é o segredo de Neemias. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Ou seja, a intimidade leva-nos a algo mais profundo com o Senhor. Nós pedimos e Deus nos atende. Irmãos, quando tudo isso passar, queridos, olha, quando tudo isso passar, receba essa palavra de Deus no seu coração. Vai existir um momento de reconstrução. Olhe para o teu lado. Vão existir pessoas com a vida espiritual destruídas. E se você estiver íntimo com o Senhor, lembre-se delas. Se você estiver em paz com o Senhor, se você tiver condições financeiras, condições psicológicas, condições físicas, vai chegar o momento de reconstrução nessas vidas. E se você estiver em paz com seu Deus, você se disponha para fazer isso. Porque Deus, ele move céus e terra para abençoar aqueles que são íntimos dele. E todos os pedidos de Neemias, todos foram atendidos. Não parou aqui não. Versículo 9. Nós já vamos finalizar. Versículo 9. Com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhe entreguei a carta do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e dos cavaleiros que o rei enviou comigo. Olha que intimidade esse homem tinha com o rei, meu irmão. Que intimidade esse homem tinha com Deus.
Ele, além de alcançar tudo o que tinha pedido, o rei ainda enviou com ele uma caravana de soldados, cavalaria com soldados para protegê-la, para ir até o local onde ele precisava ir, guardado ali pelo rei, pelos soldados. Meu irmão, esse homem era como se fosse um general, ele tinha autoridade de um rei. Mas o segredo de Neemias estava na sua intimidade com Deus. O segredo de Neemias estava em ele se colocar dentro da situação, em ele não se reter, ele não se recuar da situação. E tudo isso, meu irmão, uma simples visita, uma comum visita até a sua cidade ali onde ele estava. E tudo mudou na vida, nos dias de Neemias. É isso que nós estamos vivendo hoje. Nós somos pegos de surpresa. Mas nós vamos sair dessa situação. Em nome de Jesus Cristo, eu vou sair. Você vai sair. Você vai sair dessa situação. Eu vou sair. Em nome de Jesus Cristo. O Deus a qual nós servimos, Ele vai fazer com que nós saiamos dessa situação. E aqueles que se tornarem mais íntimos do Senhor serão aqueles que irão reconstruir as vidas, a própria vida, a vida de muita gente. Então, meus irmãos, eu encerro aqui essa palavra. É uma primeira parte. Ainda virão muitas mensagens de Neemias, porque a vida desse homem me chamou profundamente a atenção. Eu amo esta palavra. Neemias, a palavra de Neemias, o que Neemias viveu sempre me surpreende. Essa é a primeira parte que eu quero trazer para você. Que você pegue esta palavra como exemplo para a sua vida, você seja abençoado através dela, que você entenda que é momento de nos tornarmos mais íntimos do Senhor. É momento de recorrermos a Ele em oração, em consagração, em jejum, buscarmos ao Senhor não somente por nós, mas pela nossa família, pelos nossos amigos, seja por quem for, pelo nosso país, pelos nossos governantes, por aqueles que estão acima de nós. É momento de nós nos consagrarmos por Ele, porque todos nós somos pegos de surpresa, todos nós estamos na mesma situação. E quando este barco aportar em terra firme, é que nós seremos vistos por Deus, quem realmente nós somos. Deus já nos conhece, mas o nosso caráter, eu tenho certeza absoluta que aquele que é de Deus, aquele que ama o Senhor, aquele que entende as surpresas que chegam na sua vida, que chegam de repente, eles também saberão quem são. Eles se tornarão pessoas melhores. Que você, eu, venhamos a nos tornar pessoas melhores. Quando tudo isso passar, nós possamos ajudar uns aos outros a reconstruirmos as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Essa é uma pequena palavra e que ela tenha falado ao seu coração, em nome de Jesus Cristo. Porque uma coisa eu creio, não sei se você crê, eu creio que a palavra, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando conosco. E essa noite o Senhor falou ao meu coração. Espero que essa palavra tenha falado ao teu coração também. Fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos.